Amém, glória a Deus, que bom a gente poder estar aqui. Nós estamos aqui com um único propósito, que é de adorar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor, amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em João, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 33, João 11, nós vamos ler a partir do versículo 33. Pode ficar sentado mesmo, amém? E aí a gente vai ler. Você abriu aí? João 11, versículo 33. Glória a Deus. Lá diz assim: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito, e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar por mais um momento. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso e nós clamamos a Ti para que o Senhor nos abençoe aqui esta manhã, para que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós aqui. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas casas, Senhor, e nós queremos agora aquilo que é Teu, aquilo que vem do alto. Que o Senhor retire de nós todo o cansaço, tudo aquilo que possa impedir a gente de receber daquilo que é Teu aqui essa manhã, Senhor. Que seja uma manhã abençoada, mediante tudo aquilo que temos que fazer aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, nessa manhã nós temos muitas coisas ainda para fazer, para acontecer, que daqui a pouquinho a gente vai ter a renovação dos votos, amém? Mas por enquanto que nós possamos receber a palavra do Senhor. Aqui em João 11 está falando de Lázaro, um amigo de Jesus. Jesus, ele foi avisado que Lázaro estava doente, que Lázaro estava enfermo, e Jesus, ele não foi nesse momento para lá, ele demorou ali, ele não foi no mesmo dia, e ele demorou um pouquinho, e aconteceu que Lázaro faleceu, amém? Aconteceu uma dificuldade ali, Lázaro faleceu. E Jesus, quando ele chegou ali, naquele local, num local onde eu gostaria que você entendesse que provavelmente as pessoas estavam ali com as suas emoções alteradas, estavam ali realmente emocionados ali com os seus sentimentos, né? Jesus viu Maria chorando, e não só Maria ali, como a sua irmã também, e aqueles que estavam juntos, quando a gente olha no texto aqui, e a gente vê que essas pessoas estavam ali com um sentimento triste ali naquele momento. E as pessoas disseram para Jesus assim, olha, as irmãs ali disseram, se você tivesse chego antes, isso não teria acontecido. Por quê? Porque provavelmente elas estavam presas naquilo que já tinha acontecido. Mas a gente vê que Jesus ali, ele chega ali naquele local, e Jesus pode todas as coisas. E Jesus também, ele tem sentimentos. Jesus é um Deus que tem compaixão, o nosso Pai, Ele tem compaixão dos seus filhos. E a gente olha aqui no texto e vê que Jesus chorou. Irmãos, a gente tem que entender que aquela situação, aquele ambiente ali era um ambiente difícil. E Jesus, olhando tudo aquilo, Ele se compadeceu daquela situação, daquilo que tinha acontecido. Algumas pessoas falam assim, talvez Jesus chorou, né, algumas pessoas estudiosas, por ter que trazer Lázaro de volta ali. Mas Jesus ali teve um sentimento, uma compaixão por aquele momento ali. E o que eu queria falar um pouquinho essa manhã é sobre sentimentos, sobre emoções, amém? A gente olha na palavra de Deus e a gente vê que Jesus, ele foi avisado que Lázaro estava enfermo. Jesus foi avisado que Lázaro estava enfermo e depois Jesus sabia que Lázaro faleceu. Eu já ouvi o pastor Bill Johnson dizendo assim, se Jesus chegasse quando Lázaro não tinha morrido, seria uma cura.
mas como ele chegou depois foi uma ressurreição. Jesus é poderoso, e Ele tem compaixão dos seus filhos, Ele olha para nós, nós servimos a um Deus que tem compaixão. Aqui nós temos esse sentimento, nós temos um Deus que Ele se importa conosco. Às vezes, muitas situações vão acontecendo ao nosso redor, e a gente começa a olhar Deus com uma certa distância. Mas isso está errado, porque nós temos um Deus que se importa com cada um de nós. Ele é onisciente, Ele sabe de cada problema que você tem. Ele sabe do problema de todas as pessoas aqui. Ele conhece o nosso coração. Ele esquadrinha o mais profundo do nosso coração. E Ele sabe até mesmo porque você está aqui essa manhã. Ele sabe qual é a sua motivação. Ele sabe daquilo que você está precisando, Ele sabe dos seus sentimentos, da sua emoção. Nós temos um Pai que se importa conosco. Nós temos um Pai que é um Deus de milagres. E quando nós estamos próximos do Pai, nós temos que entender que Deus tem prazer em realizar milagres na vida dos seus filhos. E você está aqui, você pode pensar assim, eu vim aqui, mas nem pensei nisso. Deixa eu dizer para você, já é um milagre você estar aqui. Porque um dia o Senhor olhou para você, e Ele já sabia que você estaria aqui. Amados, nós olhamos aqui nesse texto e vemos aqui esse sentimento então, e nós temos que entender que o nosso Pai, Ele nos fez assim. O nosso Deus que nos fez com sentimentos. E esses sentimentos, quando nós pensamos aqui em sentimentos, você pode pensar assim, mas o que é sentimento? O significado de sentimento é o efeito de sentir, disposição de se comover, de se impressionar. E quando nós olhamos e vemos o que é uma emoção, a emoção é a agitação desses sentimentos, que tem uma duração variável, ou não. Por exemplo, você já ficou emocionado alguma vez? Com certeza. A gente olha quando uma pessoa vai no parque de diversão, ela monta lá naquela montanha-russa, ela vai, de repente ela grita, socorro, a hora que o negócio desce, e aí chora, se emociona, aí você fala assim, acho que a pessoa nunca mais vai, né? Ela, vamos de novo. O ser humano é meio estranho, né? Assim, nessas coisas, quando a gente olha em algumas coisas. A gente passa aquilo, eu vejo isso acontecer, e tem pessoas diferentes. Eu uma vez fui naquele barco viking, assim, aquele que sobe assim e desce, eu tinha certeza que eu ia morrer ali. Porque aquilo é a gravidade, entendeu? Mas eu segurava tão forte, e eu via as pessoas soltando a mão, eu falava assim, se eu soltar eu caio, mas você não cai, né? O barco joga você para cima e para baixo, assim. Então a gente vive algumas coisas, a gente passa por várias emoções, por várias situações na nossa vida. Você pode ver, às vezes às vezes você está num dia que você está mais emotivo, e você às vezes está lá, até mesmo numa coisa simples, né? Às vezes está inaugurando um supermercado, lá você chora na inauguração do supermercado, porque às vezes você está tão emotivo, que chora por qualquer coisa, mas isso passa, as emoções elas passam, e a gente tem que entender que Deus colocou esse sentimento em nós. Só que esses sentimentos, as emoções, elas têm que ser colocadas no lugar correto. Porque Jesus chegou ali, com certeza ele se comoveu, mas ele, como aquele que já sabia o que ia acontecer. No versículo 11, se você voltar aqui de João 11, Jesus diz que ele iria, diz que ele adormeceu, que ele morreu, mas Jesus disse que ele iria despertá-lo. Então Jesus, ele não sai da sua palavra. Se ele disse, as coisas vão acontecer. Por isso, creia na palavra do Senhor. O Senhor tem uma palavra para você de bênção. O Senhor tem uma palavra para você que você deve se alegrar no Senhor. O Senhor tem uma palavra para você que você tem uma vitória sobre você. Então nunca fuja da palavra do Senhor, porque quando o Senhor diz, vai acontecer.
E se a gente continuar lendo aqui, a gente vê Jesus, né, que ele chorou, as coisas aconteceram, mas Lázaro ressuscitou. Nós temos que entender que essas emoções que nós sentimos, que o Senhor nos fez assim, nós temos que colocar essas emoções no lugar correto, para que a gente possa provar e desfrutar das coisas que o Senhor tem para nós. A gente tem que entender isso, que diante de um problema, nós também chegamos em situações e encontramos às vezes problemas na nossa vida. Que diante desses problemas, diante dessas emoções, por exemplo, eu tenho que colocar essas emoções no lugar correto. Deixa eu citar um exemplo para você que eu já citei algumas vezes aqui. Se você, de repente, passar por uma dificuldade num trânsito, de repente, quase sofrer um acidente, você pode um acidente de carro ali, como que você pode seguir? Você pode seguir por duas vias aí. Você pode falar assim, glória a Deus, Deus me livrou, que é o que é correto. Você vê a mão de Deus acontecendo, ou de repente essa emoção que você viveu pode te trazer um trauma de você não querer mais dirigir, de impedir você de avançar. Estou citando apenas um exemplo, mas existem várias situações na nossa vida que se a emoção não for colocada num lugar correto, ela vai impedir a gente de provar o novo, de avançar e de provar aquilo que o Pai tem para nós. Que são milagres, que são uma vida em abundância, que são coisas sobrenaturais sobre nós. Então nós temos que entender isso e tomar cuidado para que isso não gere uma limitação. Ou de repente coisas simples, que se eu deixar essa emoção falar mais alto, isso começa a gerar situações difíceis. De repente alguém passou aqui, e num dia do seu aniversário, você cruzou com alguém e a pessoa esqueceu de te cumprimentar. Coisa simples, não é? Por exemplo, meu aniversário é dia 26 de janeiro agora. Amém? Lembre-se bem dessa data. Amém? Para você não atrapalhar as minhas emoções. Né? Mas o que acontece? Alguém esqueceu no dia 26 de janeiro, amém? Não esqueça disso. No dia de 26 de janeiro, alguém esqueceu de me cumprimentar. Aí, de repente, se eu deixar a minha emoção, aquilo que tomou conta, aquele sentimento vir sobre mim, aquela reação que nós temos como ser humano, isso pode gerar uma raiz de amargura em mim. Mas, de repente, não foi aquilo que a pessoa estava procurando fazer. Nós nos entristecemos com muitas coisas. Nós vivemos essa época agora, é uma época onde muitas emoções acontecem. Às vezes o parente não foi na sua casa, às vezes tem uma situação, às vezes você está preocupado com aquilo que vai acontecer em 2025 e isso está apertando o seu coração. Então, como eu disse, essas emoções têm que ser colocadas no lugar correto, porque nós temos um Deus que Ele está no controle da nossa vida, está no trono. E com isso, se eu fizer isso, essas raízes de amargura não vão brotar, não vão crescer, porque as emoções minhas estão no lugar correto, eu estou olhando para o alto, da onde vem o meu socorro. Você entende isso? Amém? Irmãos, isso é algo que é maravilhoso a gente poder colocar as nossas emoções, porque nós vamos provar das coisas novas. E muitas vezes, como eu disse, pode ser coisas simples, tem coisas que nós não entendemos. Você já viu, as pessoas quando olham para nós, muitas vezes elas não entendem aquilo que nós estamos fazendo. Outro dia eu às vezes escuto a palavra de Deus, por causa da correria, no carro ali, ponho a Bíblia falada ali no carro. E eu estava escutando Levítico ali. Levítico fala do sacrifício. Põe para mim aqui Levítico 3,15. Amém? E o que acontece? E eu brequei no semáforo e eu tenho um probleminha de audição, eu ouço, não ouço normal, assim, eu tenho uma perda de audição, então eu preciso
ouvir. Em Levítico 3,15 diz assim: como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins tirá-los. Irmãos, eu estava ouvindo essa parte, ali fala do sacrifício, amém? Levítico. E a pessoa e brecou um carro do lado, e eu estava com o som mais alto e com o vidro aberto, que estava calor. A pessoa me olhou assim, viu isso daí, acho que ela falou assim, acho que ele está fazendo algum curso, né, de maníaco à distância. Porque eu estava ouvindo a palavra, pensa bem, a pessoa não entendeu nada. E eu olhei para o lado assim, tinha uma mulher, ela estava me olhando de um jeito estranho, eu subi o vidro, eu falei, o som deve estar bem alto, né? As pessoas, elas não entendem algumas coisas. E muitas vezes nós também não entendemos algumas coisas. E eu preciso, quando você entende que as emoções não levam, amém? Esse texto aqui está falando sobre você é novo, está falando sobre o sacrifício do Velho Testamento, amém? Não vá embora, amém? Que nós não vamos fazer isso nada com você, tirar o seu rim aqui, amém? Ali está falando do cordeiro. Mas, amados, o que acontece? Nós temos que colocar as nossas emoções, os nossos sentimentos no lugar correto. Por quê? Porque para a gente poder provar aquilo que o Senhor tem para nós. E o que nós temos que entender é que o Senhor Jesus, Ele é o maior exemplo para nós. Ele é o maior exemplo que vai existir. Nós temos muitos exemplos. Às vezes os nossos pais que fizeram o melhor para nós, às vezes os nossos amigos, mas o maior exemplo que nós temos foi Jesus, que se entregou por mim e por você. Pegou todos os nossos pecados sobre Ele e levou e foi até a cruz. E nos trouxe uma nova aliança, uma nova esperança. Esse é o nosso Deus, Jesus é o nosso maior exemplo. Lá em Filipenses 2,5, eu gostaria que você lesse comigo, amém? Filipenses 2,5, se puder pôr no telão aqui também. Em Filipenses 2,5 fala aqui de um sentimento. E diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, deixa eu dizer para você, esse é o sentimento que nós temos que ter em nós. Aquilo que não tiver alinhado com Jesus, pode tirar da sua vida, que com certeza vai te fazer mal, não vai te fazer bem. Talvez pode até não fazer nada com você, mas deixa eu dizer para você, nós temos que ter os mesmos sentimentos do Senhor em nós, na nossa vida. O nosso maior exemplo é Jesus. No versículo 17, se a gente voltar em João 11, no versículo 17 diz que Jesus encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Quantas vezes nós encontramos situações no nosso caminhar, que são situações difíceis. Jesus aqui com certeza encontrou aqui uma situação muito difícil. Você pode ver quando a gente tem que passar num velório com uma pessoa que faleceu, alguém, e aí você vai encontrar ali dificuldade. E Jesus, Ele tinha uma palavra ali, que Ele iria ressuscitar Lázaro. Mas o que Ele encontra ali, Ele encontrou uma situação ali complicada, não para Ele. Mas o que Ele chegou ali, encontrou pessoas sofrendo, encontrou uma dificuldade. E no nosso caminhar, muitas vezes nós encontramos situações difíceis. Às vezes uma surpresa que vem no nosso trabalho, às vezes uma surpresa dentro da nossa família referente a uma enfermidade, às vezes uma situação com os nossos filhos, às vezes uma situação dentro da nossa casa. Às vezes você está aqui e está pensando assim, eu encontrei uma situação difícil, isso está sendo difícil para mim. Mas deixa eu dizer para você, Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é a nossa maior referência. E nós olhamos para a palavra aqui, no versículo 23, a gente tem que
a gente olhando aqui para a palavra de Deus, a gente vê que vários homens de Deus, eles passaram por situações complicadas. Elias, depois de ver muitas dificuldades, de ver muitos milagres, o Senhor respondendo a oração dele, fazendo todas as coisas, de repente, ele numa situação pediu para morrer. Mas os nossos olhos têm que estar onde? Tem que estar no Senhor, porque nós estamos sujeitos a esses sentimentos. Nós temos que entender que, como eu disse agora, no versículo 23 de João 11, Ele é aquele que tem uma palavra para nós. E no versículo 23 declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Quando Jesus tinha uma palavra de que Lázaro ia ressuscitar. Jesus tinha uma palavra de que Lázaro iria voltar, mediante a situação difícil. E o que eu quero dizer para você é que mediante essas situações difíceis que nós vivemos, nós estamos com Jesus, que pode fazer um milagre. Mesmo que no nosso caminhar, a gente possa encontrar situações que parecem impossível. Que além de morto, ele estava o que? Já fazia 4 dias, já fazia dias que eles estavam ali. Mas ele ressuscitou. Por quê? Porque Jesus estava ali na situação. Traga Jesus para as suas situações. Quando você encontrar algo, tudo bem, nós muitas vezes, como eu disse, o Senhor nos fez com sentimentos. Muitas vezes nós vamos chorar, nós vamos buscar, porque é difícil passar situações. Não é fácil não. A gente fala, mas quando acontece com a gente, as coisas mudam. Às vezes a gente encontra situações complicadas, e eu já falei isso uma vez, quando a gente está vivendo o problema, aí que você tem que estar firme mesmo, porque naquele desespero a gente até esquece de umas coisas que nós temos um Deus que é sobrenatural, e nós começamos a olhar o que? A dificuldade, mas existia uma palavra ali, que Lázaro iria ressuscitar. Por quê? Porque Jesus chegou ali. E quando nós voltamos, e mediante toda essa agitação nossa, a gente coloca, como eu disse, a emoção tem que estar no lugar correto. Foi o Senhor que nos fez ir assim, com emoção. Mas nós não podemos, diante dessa agitação, esquecer que nós temos um Deus que está no controle de tudo. Eu já passei situações difíceis, amém? Situações graves e situações que se tornaram até engraçadas. Uma vez, eu já contei para vocês, uma vez eu fui testar, fui junto com um patrão meu, ele me chamou e falou assim, olha, nós vamos ver um avião aí, você quer ir junto comigo? Eu falei, vamos, Estava lá na empresa, um avião simples assim, amém? Da empresa lá. Falei, olha que oportunidade, de eu voar de avião, vou junto, Cheguei lá, um aviãozinho pequenininho assim, falei, que estranho, O avião não tinha nem banco atrás, eu fui sentado no chão do avião. Mas, irmãos, deixa eu dizer para você, eu já contei essa situação, e o avião começou a bater um vento terrível lá, e até o meu patrão ficou com bastante medo, e o homem falou, vou voltar, mas eu no desespero, eu só pensava assim, na minha mente vinha assim, diante daquele desespero, o avião estava chacoalhando, um vento muito forte ali. Aí o que acontece? No desespero eu pensava assim, Senhor, a Elaine nem sabe que eu estou aqui, vai receber a notícia, morreu de avião, ela vai falar, imagina, está trabalhando. Aí eu falava, Senhor, pensa bem, no avião cai, não sobra nada, pensa bem, não vai nem me ver pela última vez, nem o corpo, porque vai mandar a asa do avião lá para enterrar, porque não sabe nem quem é quem. Eu falei, Senhor, era uma das coisas que eu pensava, e eu fui até aquele momento, ali eu passando aquele medo, a hora que estabilizou, aí que eu fui orar, porque eu estava tão desesperado, diante daquele medo, aquele vento, aquela situação, e a gente muitas vezes, nessa dificuldade, a gente até esquece que nós temos um Deus, que é um Deus de milagre, que ressuscitou Lázaro, como aconteceu aqui.
Jesus disse assim no versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós temos a vida eterna, irmãos. Nós temos um Deus que nos abençoa aqui, quando de acordo com o seu propósito, Ele faz milagres, Ele ressuscita o morto, Ele faz o impossível acontecer. Então, por isso que você tem que entender, nós temos que colocar as nossas emoções no lugar correto, para podermos viver e desfrutar do sobrenatural de Deus sobre todas as áreas da nossa vida. Sobre a sua área familiar, sobre a sua área financeira, sobre a sua área sentimental, sobre todas as situações. Outra coisa que eu gostaria que você entendesse, é que nós devemos tomar cuidado, para não limitar o poder de Deus. Nós devemos tomar muito cuidado, porque não há limites para Deus. Diga assim, não há limites para Deus. Não há limites para Deus. Independente da situação, como eu disse, que você está vivendo, independente da situação que você encontrou, não há limites para Deus. O nosso Deus é maravilhoso. Lá em João 11, no versículo 37, as pessoas que estavam ali começaram a dizer algo. Mas diz assim o versículo 37, mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? As pessoas começaram a olhar por uma falta aqui, por não entenderem que Jesus podia ressuscitar um morto. As pessoas estavam ali preocupadas e dizendo assim, já antes das coisas acontecerem, porque a última palavra é do Senhor, irmãos. Muitas vezes, muitas pessoas declaram coisas sobre as nossas vidas, mas a última palavra é do Senhor sobre a sua vida. E ali muitas pessoas já estavam já antecipadamente dizendo o quê? Esse daqui não podia, ele já abriu os olhos ao cego, ele não podia ressuscitar, ele não podia curar ele não podia fazer que ele não morresse. Não há limites para o Senhor. Mesmo que ele estava morto, Jesus é aquele que ressuscita o morto. E nós temos que entender isso. Às vezes por falta, às vezes nós estamos como essas pessoas, por falta de intimidade, por falta de ter um relacionamento com Deus. Às vezes nós falamos assim, eu já ouvi a palavra de Deus, já ouvi isso, já ouvi. O tempo foi passando e você já desacreditou. Você pode ter desacreditado em situações, mas em Deus não. Você não pode desacreditar de Deus, porque Ele é o Deus do impossível. E Ele faz, irmãos, Ele faz no tempo certo. Você já pensou se essas pessoas aqui, se Jesus fosse movido por elas aqui, Jesus já não pôde fazer nada. Ele deveria ter ali feito o quê? Feito com que ele não morresse. As pessoas queriam que as coisas acontecessem do jeito delas, mas as coisas tinham que acontecer do jeito do Senhor. E deixa eu dizer para você, na sua vida as coisas vão acontecer do jeito do Senhor. Então você tem que saber esperar. Você tem que saber entender que no momento correto as coisas vão acontecer. Eu tenho que entender isso, eu não posso deixar minha emoção falar mais alto, porque o nosso Deus está acima das nossas emoções. Ele está no trono, no controle de todas as coisas. Irmãos, outra coisa que eu precisava que você entendesse, para a gente daqui a pouco já ir para a renovação dos votos, é que o sentimento, que existe sentimento, nós temos que entender que sentimento de que se a situação vai ficar mais complicada, eu tenho que tomar muito cuidado com esse sentimento, porque às vezes as pessoas, elas falam assim, olha, se eu ir por esse caminho, a situação vai ficar mais complicada. Mas deixa eu dizer para você, quando você vai pelo caminho do Senhor, por mais que pareça que a situação está complicada, ela não está, porque nós estamos debaixo do poder do Senhor. Eu tenho que entender isso. No versículo 39, diz assim, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias.
O que ela estava dizendo aqui? Ela estava dizendo, vai mexer ali, a coisa pode ficar mais complicada. Ele já está em decomposição. Mas mesmo assim, Jesus, o que acontece? Pede para tirar a pedra. Tem situações, quando eu digo situações aqui que a gente não quer mexer, tem situações que nós temos que resolver. Tem situações que eu tenho que olhar para a minha vida e falar assim, eu não devo mais fazer isso. Tem situações que às vezes eu acho assim, não, mas se eu for mexer isso, vai ficar complicado. Pensa bem, eu chegar para os meus filhos e falar, é claro que tem jeito, peça sabedoria para Deus, para você, quando você tiver que falar algo para alguém, e mesmo para o seu filho. Peça sabedoria. A palavra de Deus nos ensina a pedir sabedoria. Peça sabedoria para todas as coisas que você vai fazer. Mas tem coisas que nós temos que arrumar. Se existe um sentimento em mim que eu não perdoo, e você fala assim, pensa bem, eu vou chegar naquela pessoa, já faz tanto tempo, ele nem me olha na cara e eu vou pedir perdão. Você fala assim, talvez esse sentimento que esteja em você possa pensar assim, isso vai ficar pior. Mas Jesus, quando você está junto nos propósitos do Senhor, isso vai trazer vida para você. Quando Jesus mandou a pedra ser removida, isso trouxe vida. Por isso não tenha medo de levar as coisas do Senhor para dentro da sua casa. Não tenha medo de mexer em algumas situações de perdão na sua vida. Não tenha medo de se posicionar e falar assim, olha, a partir de agora eu vou fazer o correto. Isso vai trazer vida em várias situações do seu dia a dia, da sua própria vida. E quando eu olho, irmãos, nós precisamos de vida em todas as coisas. Às vezes nós falamos de perdão, as pessoas falam, isso não é para mim. Às vezes nós falamos sobre viver o sobrenatural, a pessoa coloca isso como distante, mas isso não está distante de nós. Esse é o nosso Deus, você veio aqui não por minha causa, você veio aqui por causa de Deus. E esse Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. O Deus que removeu a pedra e trouxe vida para Lázaro, Ele pode trazer vida para a área que às vezes você acha que está doente sobre você. Ele pode trazer vida sobre a sua área financeira. Ele pode te abençoar do jeito que Ele quer, porque Ele pode todas as coisas. Mas como Clodoaldo disse, tem hora que nós temos que ficar ali, Senhor, Senhor, e não desistir, porque no momento correto a pedra vai remover e a vida vai vir sobre você, vai ressuscitar aquilo que precisa ser ressuscitado. Lembra do primeiro amor? Quando você aceitou o Senhor Jesus, glória a Deus, feliz por todas as coisas, você se emocionou, foi o Senhor que pôs essa emoção em você, mas nós continuamos servindo ao mesmo Deus que pode fazer um milagre sobre a sua vida, sobre a nossa vida, não se esqueça disso. Você entende isso? Amém? Você crê que o Senhor tem vida para todas as áreas da sua vida mesmo aí? Amém? Então receba isso, irmãos. Nós temos que entender, as emoções têm que ser colocadas no lugar correto. E eu não estou diminuindo, porque de repente você fala assim, você não entende a minha dor. Somente você sabe a dor que você tem. Quem sou eu para querer medir a sua dor? Eu não estou falando disso. Amém? Porque nós respeitamos a dor de cada um, mas o que eu estou falando é que existe algo que pode te consolar, existe algo que você pode colocar os seus problemas ali, e para isso, como nós lemos em Filipenses, você tem que ter o mesmo sentimento do Senhor. Quando você tiver esse sentimento, coisas novas vão acontecer na sua vida. O nosso Deus é um Deus de milagres, nós não nos cansamos de orar. Semana passada tinha um irmão, não sei se ele está aqui, que trouxe um irmão que estava com câncer. Nós oramos e cremos no poder de Deus. Coloque todas as situações diante de você, diante do Senhor. Amém? Seja uma situação simples ou grave. Coloque as emoções no lugar certo. Outra coisa que eu gostaria que você entendesse para a gente poder orar aqui, é que a fé, ela está acima da emoção.
Aqui no versículo 40 de João 11 diz assim: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Amém? O Senhor disse assim: eu não te disse que se você crer, você vai ver o sobrenatural sobre a sua vida? Você vai ver a glória de Deus? A fé, irmãos, ela é a certeza. Amém? Ela é diferente da emoção. Em Hebreus 11:1 fala sobre a fé, né? A fé é a certeza das coisas que se espera. Você espera algo aí na sua vida? Eu espero algumas coisas e creio que os milagres vão acontecer. Às vezes eu estou triste, mas eu continuo esperando. Às vezes eu estou abatido porque eu vi que algumas coisas não estão acontecendo, mas eu continuo esperando, porque eu tenho fé. E se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver o sobrenatural sobre a sua vida. Jesus leva ali eles a olharem o que? Os fundamentos. A nossa vida tem que estar apoiada na fé. A nossa vida tem que estar apoiada porque nós vamos passar por momentos complicados. Mas o Senhor disse assim que nós vamos ser vitoriosos também. Que nós vamos passar por tribulações, nós vamos sair dessa tribulação. Existe um Deus que está acima de todas as coisas. Por isso que eu devo colocar a minha emoção no lugar correto, para que coisas sobrenaturais aconteçam sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você crê nisso? Amém? Agora, quando eu pergunto isso traz fé e é uma declaração que você faz diante do Senhor. Eu gostaria de orar, gostaria de chamar quem está no teclado aqui, a Raquel, né? Amém? Eu gostaria de orar com você. Pode fechar a palavra de Deus, que agora nós também vamos passar para a renovação dos votos, mas primeiro eu gostaria de orar com você. Irmãos, quantas situações nós vivemos, quantas situações acontecem no dia a dia, mas quais são as nossas reações mediante essas situações? Quantas situações, como eu disse, nessa virada de ano agora, aquilo que nós estamos projetando para o ano que vem, aquilo que nós estamos pensando, de repente você entrou aqui e entrou triste. Como eu disse, você tem sentimentos, porque o Senhor te fez assim. Mas você precisa olhar para o Senhor e pedir para que o Senhor, muda essa situação na minha vida. O Senhor é aquele que pode transformar. O Senhor é aquele que traz vida sobre nós, sobre a nossa casa. E às vezes você pensa assim, olha, será que isso tem efeito? Tem tantas coisas que eu fiz lá atrás que eu nem entendia, mas eu falava assim, eu vou fazer pela fé, que teve resultado depois de muitos anos sobre a minha família. Quantas vezes em viradas de ano, o apóstolo colocava para a gente pôr num papel os propósitos, e eu colocava os meus propósitos ali, e eu olhava e pensava assim, Senhor, eu tenho uma vida tão simples. Eu olhava e pensava assim, eu às vezes não tenho gasolina para pôr no carro. Eu abastecia o carro com R$5, tudo bem que lá atrás dava um pouco mais de gasolina, mas eu chegava para o frentista perguntava assim para mim, vai completar? Eu ficava com vergonha, eu falava bem baixinho, põe R$5, entendeu? E ele ia lá, só dava um tup, mesmo naquela época, ele apertava um pouquinho, bobeou, eu falava, tomara que não passe, porque eu não tenho mais dinheiro para pagar. E aí eu olhava, mas eu entrava na presença do Senhor, e fazia alguns propósitos com o Senhor. E irmãos, Deus foi honrando todos os propósitos. Deus foi honrando, tem coisas que eu fiz lá atrás, mas tem coisas que aconteceram depois de muitos anos, mas é algo que eu semeei. Então nós precisamos, quando nós entramos na presença de Deus, quando nós ouvimos uma palavra, dizer assim, olha, tem coisa que eu vou semear,
e às vezes eu não vou nem ver acontecer, mas essa bênção vai chegar na vida dos meus filhos, vai chegar para os meus filhos. Nós já tivemos testemunho de pessoas que fizeram, e de repente filhos olharam e lembraram, o meu pai era assim, e esse testemunho, esse posicionamento, mudou a vida às vezes de uma pessoa. Aquilo que você está fazendo com fé, mesmo que as situações estejam difíceis, mesmo que você tenha encontrado, como Jesus encontrou ali, Lázaro já sepultado, mesmo que você tenha encontrado situações difíceis, deixa eu dizer para você, se posicione, lá na frente você vai ver e vai dizer assim, valeu a pena o esforço, valeu a pena aquilo que eu fiz, porque vai acontecer vida sobre essas áreas que você precisa de milagres, mas é um posicionamento. E essa manhã eu gostaria de perguntar para você, se você está precisando de vida em algumas áreas que você tem vivenciado, alguma situação que tem algum problema aí no seu dia a dia, se você está precisando desse milagre, se você está sofrendo aí e você precisa desse toque do Senhor, do nosso Deus, como eu disse, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos agora, por um momento, feche seus olhos em respeito a quem vai levantar a mão, e se você precisa de um milagre sobre alguma área da sua vida, levante sua mão. Amém. Fique com a sua mão levantada, fique com os olhos fechados, nós não precisamos saber quem é, mas nós queremos orar agora. Vamos orar? E você que está com os seus olhos fechados, ore por todos que estão aqui, diga assim, Senhor, que o Senhor opere um milagre, Senhor, que o Senhor traga vida sobre essa situação, que o Senhor traga vida sobre a minha casa, mudando, Senhor, trazendo aquilo que é teu. Vamos orar, ore aí você. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus de milagres, Senhor. O Senhor é aquele que tem compaixão de nós, o Senhor é aquele que olha para nós, e nós clamamos a Ti, para que venham os Teus milagres sobre nós, para que o Senhor opere milagres sobre as nossas casas, Pai, para que essas situações que nós colocamos agora diante de Ti, seja uma situação de enfermidade, seja uma situação, Senhor, de dificuldade, seja uma situação familiar, seja uma situação financeira, que venha agora o Teu milagre, e que o Senhor sopre vida, Senhor, sobre essas pessoas, que aconteça o novo, que em nome de Jesus, eles possam, Senhor, se alegrar em Ti, que o Senhor mude o ânimo, que eles tenham seus filhos abençoados. Eu profetizo aqui gerações abençoadas, eu profetizo aqui em nome de Jesus, aquilo que não está avançando, vai avançar em nome de Jesus, aquilo, Senhor, que já está complicado, que tem dificuldade em mexer, o impossível vai acontecer, e essas pessoas vão receber direções do alto, para que em nome de Jesus, para que os milagres aconteçam sobre a vida delas, porque o Senhor é poderoso, e o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será, Senhor. É o que nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque aqui os milagres vão acontecer, não por nossa causa, mas porque o Senhor é Deus, e para que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor e engrandecer o nome do Senhor? Aleluia! Amém, glória a Deus. Amados, nós vamos passar agora, porque por causa do tempo, nós vamos passar agora para o momento que nós vamos ter de renovação dos votos. Nós fazemos isso, amém, já há vários anos, e nós queremos agora renovar os votos com os casais aqui. Aí você pode perguntar assim para mim, mas eu não casei na igreja evangélica, eu posso vir para frente? Pode vir aqui também que nós vamos orar, amém? O nosso papel aqui, nós queremos abençoar você, casal. Então, eu gostaria de chamar os casais aqui para frente, pode ficar aqui os casais, para nós termos um momento agora. Mas eu não estou bem no meu casamento, vem para frente mesmo assim, amém? Não tem problema. Eu esqueci minha aliança, porque ela encolheu, não tem problema,
Amém? O ouro às vezes ele encolhe. Brincadeira, amém? Pode vir os casais, pode o casal ficar um de frente para o outro aí, não precisa ficar olhando para a gente aqui. Raquel vai nos ajudar aí, né, Raquel? Amém? Glória a Deus. Amém. Amados, lá em Hebreus 13:4 diz assim, se quem tiver aí, se puder pôr aqui, amém, não tem problema se não conseguir pôr. Hebreus 13:4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Amém? Eu preciso só da ajuda dos oficiais aqui agora, só para passar óleo nas alianças aí. Mas eu tô sem aliança, não tem problema, amém? Só os oficiais passem óleo aí, pode passar, amém? Depois não é para vocês orarem, eu vou orar, amém? Só pode passar óleo para nós termos esse momento. Você que está sentado aí, glória a Deus pela sua vida. Depois você vai estender suas mãos aqui para frente. Nós vamos renovar os votos. Você pode ficar de frente para sua esposa. Os oficiais que estiverem aqui ajudando depois também, voltem aí com as suas esposas para nós podermos fazer juntos aqui a renovação dos votos. Amém? Pode passar. Tem alguém que não recebeu óleo e está com a sua aliança aí? Levanta a sua mão, faz um sinalzinho aí. Amém? Esse é um momento muito importante. É um momento que nós renovamos os votos. Como eu disse, eu não casei na igreja evangélica. Venha para frente. Se você tem uma aliança com a sua esposa, venha para frente, que nós vamos orar por você. Depois nós vamos pôr o seu nome na listinha do Clodoaldo e ele vai pagar um almoço para você lá, o bispo Clodoaldo, amém? Ele não falou da listinha, vamos aproveitar a lista aí. Estou brincando, amém, bispo? Tá vendo? Depois ele fica bravo. Amém. Amados, os oficiais que vão participar, os que vão participar à noite não precisam participar agora, mas você que estava aí ungindo pode chegar próximo da sua esposa. Agora, chegue junto aí você da sua esposa aí. Nós queremos agora orar por vocês. Você pode olhar para sua esposa aí. Nós vamos orar, abençoar aqueles que não casaram por algum motivo diante do Senhor, nunca pediram a bênção do Senhor. Então, primeiramente, feche seus olhos aí. Nós vamos pedir para que o Senhor abençoe a todos os casais aqui. Senhor, clamamos a Ti para que o Senhor abençoe esses casais, Senhor, que por algum motivo, Senhor, nunca pediram a bênção, Senhor, talvez, sobre seus casamentos. Nós os abençoamos aqui, Senhor. Ungimos eles aqui e clamamos a Ti para que o Senhor os abençoe, para que tudo aquilo que está fora da Tua vontade, tudo aquilo que não é Teu, possa estar agora sendo retirado desses casais. Que sobre eles esteja a Tua vontade, Senhor, esteja tudo aquilo que é Teu. E Pai, toda dificuldade, toda palavra contrária, tudo aquilo que não é Teu, Senhor, tudo aquilo que entristeceu, tudo aquilo que não provém de Ti, seja cancelado. E sobre os Teus filhos agora estejam as Tuas bênçãos, Senhor, sobre cada casal aqui, sobre cada família aqui representada. Que o Senhor os abençoe, Senhor, trazendo coisas novas sobre a vida deles, um sentimento novo, que o amor cada vez mais possa crescer, que o cuidado sobre eles, um pelo outro, possa cada vez mais crescer, Senhor, e que eles vivam o sobrenatural sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém. Amém? Agora continue aí você, olhando para sua esposa, de frente para sua esposa. Eu gostaria que agora vocês fechassem os seus olhos, e agora vocês, irmãos, como eu li o texto aqui de Hebreus 13:4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, amém? Eu gostaria que agora você aí, você que teve algum pensamento, qualquer pensamento, sentimento de raiva, sentimento de algum dia ter pensado, eu vou
planejar algo de me distanciar da minha esposa, qualquer sentimento contrário ao casamento, que você agora em silêncio aí, você, o marido faz isso e a mulher faz isso aí em silêncio. Qualquer sentimento contrário, palavras que você disse, você agora com Deus, você agora coloque isso diante de Deus. Pode orar. Pode orar. Diga para o Senhor: Senhor, eu peço perdão. Aí no seu pensamento, eu peço perdão por qualquer coisa que eu tenha feito, qualquer sentimento que eu tenha tido, sentimento contrários ao casamento, sentimento de dividir, sentimento de cada um caminhar de uma forma, sentimento de que não vale mais a pena. Peça perdão ao Senhor. Peça para que o Senhor possa, coloque isso diante do Senhor. Peça para que o Senhor coloque as suas mãos. Aleluia. Confesse o seu pecado aí, o sentimento que você teve. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora nós vamos renovar os nossos votos. Aí você vai dizer, você vai repetir junto comigo, amém? Como você fez, lembra? Às vezes você já fez o seu voto lá atrás, às vezes faz tanto tempo, né? Quanto tempo? A sua esposa sempre sabe, amém? 21 anos, eu. Amém? Se você não se lembra, pergunta aí. Não vai brigar por causa disso, amém? Mas aí você vai dizer, eu vou dizer o meu nome, você vai dizer o seu nome. Eu vou dizer Alex, não é para você dizer Alex aí embaixo, amém? Aí depois você segura a sua rosa aí, que depois você vai entregar a sua rosa aí para sua esposa, amém? Primeiro o marido vai fazer os votos, você pode olhar para sua esposa aí, amém? Diga assim: eu, Alex, diante de Deus, diante da igreja do Senhor, diante desses céus, diante de você, minha esposa, renovo o meu voto, onde eu prometo te amar e te respeitar, cuidar da nossa casa e família, sendo seu amigo e companheiro, protegendo você e nossos filhos, sendo o mantenedor da nossa casa e cuidar de você na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Eu te amo. Que o Senhor Deus me ajude, e a Ele seja toda a glória da nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Pode entregar a flor para sua esposa. Não pode beijar ainda. Espera aí, pessoal. É que nem casamento. Entendeu? Tem o voto da esposa. Pessoal, né? Aumenta o teclado aí, Raquel. O pessoal tá meio... Amém? Espera aí. Agora tem o voto da esposa. Você já deu a rosa para sua esposa. E agora a sua esposa vai olhar nos seus olhos e vai fazer a declaração. Amém. Da mesma forma, eu vou falar e vocês, esposas, repitam depois de mim. E coloque seu nome, tá bom? Não fale em Elaine. Amém? Eu, Elaine, diante de Deus, da Igreja do Senhor Jesus, dos anjos do Senhor e diante de você, meu marido, renovo o meu voto e prometo te amar e te respeitar, cuidar da nossa casa e família, sempre honrando você, sempre cuidando dos nossos filhos, sendo submissa, auxiliadora e companheira. Declaro que cuidarei de você em todo o tempo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza,
por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Eu te amo. Que o Senhor Deus me ajude em tudo, e a Ele seja a glória da nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Pode beijar. Amém? Amém. Glória a Deus. Abraça a sua esposa aí, amém? E faça uma oração você, agradecendo a Deus pela sua casa, agradecendo a Deus pela sua união. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela nossa casa, por cada família aqui representada, por esses casais, Senhor, e clamo a Ti para que o Senhor os abençoe nessa renovação de votos. Pai, não somente aquilo que eles disseram aqui, mas que venha sobre a vida deles as Tuas maravilhas, que eles vejam, Senhor, as suas gerações sendo abençoadas, que eles vejam o Teu poder em cada detalhe, seja nas pequenas coisas, até nas grandes coisas, que eles vejam o Teu sustento, os Teus milagres, e eu aqui, Senhor, declaro as Tuas maravilhas sobre cada casal que está aqui. Declaro que o amor vai aumentar a cada dia. Declaro um tempo novo, um tempo de bênção, um tempo, Senhor, que essas bênçãos possam se estender aos filhos, aos seus familiares, Senhor. Que em nome de Jesus eles possam ter a paz que excede todo entendimento, colocando as suas emoções no lugar correto e possam desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, casais. Amém. Depois você pode levar sua esposa para almoçar, vai ser uma bênção. Pode voltar para o seu lugar para nós receber. A foto. Pessoal, depois, não é aqui não, amém? O pessoal já voltou, amém? Depois lá no fundo tem um painel, tire uma foto com a sua esposa para você ter guardado esse dia, amém? Esse momento, em nome de Jesus. Pode voltar para os lugares. Nós vamos encerrar, já estamos na hora. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Você entendeu que as suas emoções precisam estar no lugar correto? Você entendeu isso? Amém? Quando nós entendemos isso, as coisas, aquilo que o Senhor tem para nós vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa casa. E como eu disse, o momento que você está vivendo agora, ele não define aquilo que Deus vai te dar. O momento que eu estou passando agora, ele não define aonde Deus vai te levar. Então por isso persista, seja persistente, depois coloque a sua esperança no Senhor a cada dia. Não se mova de acordo com aquilo que você está vendo, se mova de acordo com as direções que o Senhor está te dando. Mas se mova, busque algo novo para o seu casamento, busque algo novo para a sua família. Nós falamos aqui sobre casamento agora, mas de repente você pensa assim, eu estou buscando ainda uma esposa, eu tenho a minha vida, sou solteiro. Deus tem um propósito para todos. Lembra, Ele é aquele que lembra de nós. Ele é aquele, amém? Glória a Deus, né, Aline? Sempre o pessoal fala de você, amém? Depois você ore pela Aline, amém? Estou brincando, amém? Mas, irmãos, deixa eu dizer para você, Deus tem as maravilhas dele para todos. E você vai se alegrar no Senhor, independente da condição que você está. Porque esse é o nosso Deus. Você crê nisso? Amém? Vamos nos colocar em pé. Nós vamos encerrar esse culto. Glória a Deus. Quinta-feira tem culto, amém? Não é porque é final do ano, a igreja não tira férias aqui. Amém? Quinta-feira tem culto. Semana que vem tem festa de Hanukkah. Já é semana que vem já? Amém. Semana que vem tem festa de Hanukkah, festa das luzes. Vai ser uma bênção. Se você estiver na cidade,
venha festejar conosco nos 2 cultos, vai ser uma bênção. Eu gostaria de te abençoar agora para que você fosse para sua casa e tivesse uma semana abençoada. Senhor, nós primeiramente te louvamos, obrigado pela tua presença, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor continue nos abençoando, para que o Senhor continue abençoando os Teus filhos aqui, que eles tenham uma semana abençoada, que eles tenham um domingo abençoado. Pai, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a vida deles, Pai. Que eles possam desfrutar disso, que eles possam se alegrar em Ti, não estejam, Senhor, presos a nada daquilo que está acontecendo, que os olhos deles estejam no alto, da onde vem o nosso socorro, Senhor. Obrigado por essa manhã. Eu sei que, Pai, que o Senhor fez muitas coisas aqui. Muitas vezes nós não vemos aquilo que o Senhor está fazendo, mas o Senhor está fazendo na nossa vida. Que os Teus filhos aqui tomem posse de toda sorte de bênção, tomem posse das Tuas maravilhas, do Teu poder em todas as áreas da vida deles. Igreja, eu te abençoo em nome de Jesus, que você tenha assim, um dia abençoado, que você possa desfrutar, se alegrar no Senhor, e que essa bênção você leve para aqueles que estão próximos de você, que essa bênção possa atingir os seus familiares, e ao Senhor toda a honra e toda a glória para sempre, em nome de Jesus, aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, aleluia, Senhor, glória a Deus. O Senhor é bom e nós recebemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e vá na bênção. Tenha um bom domingo em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe. Tire foto lá no painel que nós temos lá fora para os casais. Lembre-se desse dia. Que você seja abençoado em nome de Jesus.